graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 6, Daniel e o panorama do futuro. Capítulo 2, os impérios mundiais discriminados. No tópico 1, a queda do Império Mundial, Babilônia, recomendamos ali a leitura de Daniel, capítulo 5 e capítulo 6, e tratamos dos seguintes fatos. O que significa as palavras Mene, Tekel, Ufarsim, escritas na parede do palácio em Daniel 5? Qual é o nome do rei que Isaías profetizou que iria capturar a Babilônia e o nome do seu império? Amém? E no tópico 2, então encerrando o capítulo 2 hoje, os 4 últimos impérios mundiais. Recomendamos aí a leitura de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8. Amados, observe, nós temos que ter uma certa atenção, porque o livro de Daniel, ele vai e volta e dá algumas reviravoltas, né? Mas vamos tentar entender essa ida e volta para ficar mais fácil de nós entendermos. Então, observe, no capítulo 2, como o capítulo 7 trata das quatro últimas potências mundiais, né? No capítulo 2, nós vimos lá a descrição daquela estátua, né? Onde a imagem ela tem uma cabeça de ouro, um peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, ferro misturado com barro. E tudo é esmiuçado ao impacto de uma pedra cortada, sem auxílio de mão, de um monte, que atinge no pé e todo o resto é eliminado, exterminado. No presente capítulo 7, esses mesmos impérios são representados de maneira um pouco diferente, né? Por um leão, por um urso, por um leopardo e um animal anônimo e terrivelmente espantoso, né? Por fim, vem o Filho do Homem exercendo o juízo e estabelecendo o reino eterno. É significativo, mas nós observarmos que as nações, em geral, inconscientemente, escolhem para si símbolos nacionais provenientes de animais ferozes e aves de rapina. Como, por exemplo, a Inglaterra é um leão, os Estados Unidos, uma águia, a Rússia é um urso, e etc. Então, iniciando aqui, no capítulo 7, versículo 2, a parte B. E eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então, aqui são as nações inquietas. Em Apocalipse 17:15 diz, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, vamos começar interpretando essa passagem. A inquietação e a perplexidade das nações é uma característica dos tempos dos gentios. Isso pela crise cada vez maiores que surgem interna e externamente. Os ventos mencionados aí podem ser poderes do mal, que agitam, que incitam, que afligem as nações. Bem, em Daniel 7, versículo 4a e 5a, diz o seguinte, o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Versículo 5, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Mas observe, se você estudou história, você vai relembrar de algumas gravuras que você viu. O leão, correspondente ali à cabeça de ouro da estátua, lá no capítulo 2, é a Babilônia. Leões alados eram uma forma comum da arte babilônica, frequentemente colocadas nas entradas dos edifícios públicos, né? E a força e ferocidade faz parte de quase todas as vezes que a Bíblia usa a figura de um urso. Tá? E lá, no versículo 5, a Medo-Pérsia é representada por um urso que se levantou sobre um dos lados e tinha na boca 3 costelas.
Então, observe, o lado que ele se levantou foi a Pérsia, que passou a ter ascendência sobre a Média. As três costelas na boca faz alusão às conquistas, né? Por exemplo, Babilônia foi conquistada em 539 a.C. A Lídia foi conquistada em 546 a.C. O Egito em 525 a.C. Okay? Então, no capítulo 7, versículo 6, a parte A diz, semelhante a um leopardo. Corresponde aí ao ventre de bronze, lá do capítulo 2. Isso é a Grécia. Né? Você pode voltar lá e ver no capítulo 2, versículo 32 e 39. No capítulo 8, versículo 5, este mesmo império ele é representado por um bode. O leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças. As 4 asas indicam mais rapidez dos gregos nas conquistas do que os babilônicos. As 4 cabeças falam da quádrupla divisão do Império Grego de Alexandre o Grande, que vai de 356 a 323 a.C. Logo depois de sua morte prematura, com 33 anos, o império que ele havia estabelecido dividiu-se em 4 partes entre seus generais. Como, por exemplo, o Egito ficou com Ptolomeu, a Macedônia com Cassandro, a Síria com Selenco, a Ásia Menor com Lisimaco, ok? Só eram os generais dele. De fato, em 12 anos, Alexandre dominou o mundo civilizado do seu tempo. Seu exército era altamente treinado, amados, e utilizava o princípio de guerra relâmpago, isso é, surpresa, rapidez e força total nos ataques. O quarto animal, correspondente às pernas e pés da estátua, lá do capítulo 2, isso é, o Império Romano, e ainda a sua última forma de expressão, por ocasião da vinda de Jesus, ainda não aconteceu. Ele tinha 10 chifres. Entre os 10 chifres surge um pequeno, ok? Então, o quarto animal seria um rei ou um reino, como os demais, lá de Daniel 7, versículo 17 e 23. Ele tinha dentes de ferro, como fala no versículo 7. Seria, portanto, um reino da força, né? Da ferocidade, do esmagamento, como foi o Império Romano. A visão do quarto animal, com seus detalhes, foi tão impressionante e impactante que Daniel concentrou a sua atenção sobre ele, querendo saber a que se referia, né? Como a gente pode ver depois nos versículos 19 e 20. Daniel 7, versículo 8 diz, o chifre pequeno representa aqui o anticristo. Ele, ao emergir entre os 10 reinos, abaterá 3 reis. Então, essa expressão do Império Romano em 10 reinos, ainda ela não ocorreu. Nós temos que entender isso. E como é que eu posso entender isso? Baseado na história. Pois quando o Império, dito Império Romano, deixou de existir, ele tinha apenas as 2 formas correspondentes às 2 pernas da estátua, lá do capítulo 2. Isso é, o Império Romano do Ocidente, que caiu em 476 depois de Cristo, e o Império Romano do Oriente, que caiu em 1453 depois de Cristo. E a divisão do Império em 2 se deu lá em 395 depois de Cristo. Portanto, os fatos proféticos aqui do versículo 8 são ainda futuros. Mostra ainda que o anticristo relata ainda que o anticristo será muito inteligente e também um orador inflamado e magnetizador de multidões, ou das massas. Né? Juízo das nações. Daniel, no capítulo 7, do versículo 9 ao 13.
é uma previsão dos juízos de Apocalipse, culminando no juízo das nações, a vinda do Filho do Homem, lá no versículo 13. Amados, entenda aqui. O ancião de dias é Deus. Né? Está lá no versículo 13 e 22, do capítulo 7. Isaías 57, no versículo 15, fala que ele é aquele que habita a eternidade. E o versículo 13 também mostra que Jesus e o Pai são duas pessoas divinas distintas. Logo em seguida, vemos Jesus recebendo o reino, lá no versículo 14. Daniel 7,16, a parte A. Cheguei-me a um dos que estava perto. Vamos entender essa passagem, amados? Até esta altura do livro, Daniel foi o agente de Deus para interpretar os sonhos dos outros. Daqui em diante, um anjo interpreta seus sonhos e suas visões. Tá? E certamente é o anjo Gabriel, que aparece no capítulo 8, versículo 16, e o capítulo 9, versículo 21. Daniel 7,18, a parte A diz: mas os santos do Altíssimo. Aqui são os judeus fiéis durante o período da grande tribulação, lá no futuro. Depois nós vamos estudar Apocalipse. Então você vê que Daniel já faz menção de coisas que vão acontecer muito posteriormente. Nós temos que, às vezes, ter a concepção seguinte: as profecias, elas podem ser divididas em três partes: cumprimento imediato, cumprimento a médio prazo e cumprimento a longo prazo. Né? Então, a mesma profecia pode se cumprir nesses períodos. Okay? Então, voltando. Aqui são os judeus fiéis. São os escolhidos, lá de Mateus 24, 31. Né? Até o capítulo 6 desse livro, amado, as profecias giravam em torno dos gentios. Mas a partir agora do capítulo 7, ela começa a girar em torno, principalmente, dos judeus. Daniel, no capítulo 7, versículo 24. E os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Né? Esse futuro reino é equivalente ao da primeira besta, apresentada lá em Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 1 ao 8º. E também do capítulo 17, do versículo 12 ao 17. Né? E que os últimos 3 anos e meio da grande tribulação serão os piores anos de juízos do Senhor sobre os homens. O anticristo tratará de inaugurar uma nova era. E lá no versículo 25, a parte A, diz: cuidará em mudar os tempos e as leis. Mudar os tempos e as leis. Até parece que nós já estamos presenciando isso daí, né? Então, um dos seus nomes no Novo Testamento é Oini. Está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 8. Que no grego é anomos. Isso é, aquele que é oposto à ordem estabelecida. O subversivo, desordeiro, aquele que se opõe à lei. Né? E no versículo 28, tem um fato interessante, amados. Há um encerramento dos textos escritos em aramaico, que começou lá no capítulo 2, no versículo 4, nós havíamos falado. Né? Então, do capítulo 2, versículo 4, foi escrito em aramaico. Mas aqui, no capítulo 7, versículo 28, há um encerramento dessa escrita. E agora, volta-se a escrever em hebraico. Ok? Então, o segundo e o terceiro impérios mundiais são a Pérsia e a Grécia. Tá? No capítulo 8. Entrando no capítulo 8. As predições sobre o Império Grego
estão relacionados com Israel. Cronologicamente, o capítulo 8, ele vem antes do capítulo 5. Tá? Ou seja, o capítulo 8 tem lugar ali no ano terceiro de Belsazar. No versículo 1 do capítulo 8, versículo 1 fala isso. Ao passo que o capítulo 5 marcou o fim do governo de Belsazar. Lá no capítulo 5, versículo 30, nós vemos a morte de Belsazar. Né? Ou seja, portanto, quando esta visão ocorreu, Daniel e o seu povo continuavam exilados. Ok? Daniel, no capítulo 8, verso 2, diz: Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Mas observe, Suzã era a capital do Elão e residência de inverno dos reis da Pérsia. Aí tem lugar a história de Neemias e de Ester. O rio Ulai é modernamente chamado de Shapur. Ok? Daniel capítulo 8, versículo 20. Aquele carneiro que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Ela é representada em Daniel 7, versículo 5, por um urso, lembra-se disso. Né? Bom, o chifre mais alto. No versículo 3 fala que um mais alto do que o outro. Então, o mais alto é a Pérsia, que apesar de ser mais recente do que a Média, tornou-se mais proeminente. E o versículo 3 acrescenta: o mais alto subiu por último. Né? Então, em 550 a.C., Ciro, um persa, rebelou-se contra os medos, que até então detinham o poder e tornou-se o cabeça dos 2 reinos. Daniel 8, 21. O bode peludo é o rei da Grécia. No capítulo 7, versículo 6, é representado por um leopardo. O chifre notável aqui, do bode, no versículo 5, é Alexandre o Grande. Tá? Alexandre o Grande foi o quê? Fundador do helenismo. Era um gênio militar e propagador da cultura grega. Foi ele o grande imperador grego, né? Citado. Então, os versículos 6 e 7 fala da arremetida furiosa e irresistível de seus exércitos. Em Daniel 8, versículo 9, a parte A diz: E um dos chifres saiu um pequeno chifre. Né? Então, aqui nós começamos a voltar e observar profecias a médio prazo. Aqui trata-se do rei Seleucida Antíoco Epifânio, o opressor de Israel no Antigo Testamento, o qual precedeu da Síria. O termo Seleucida deriva do general Seleuco, né? Era Seleuco Nicator, fundador da dinastia dos reis gregos da Síria, o qual, na partilha do Império de Alexandre, coube-lhe a Síria, a Ásia Menor e a Babilônia, e tendo por capital Antioquia. Okay? Então, vamos lá. Antíoco Epifânio, o chifre pequeno, de Daniel 8, versículo 9, é chamado o anticristo do Antigo Testamento. Tal a perseguição que infligiu ao povo judeu no século II a.C., durante o chamado período interbíblico. Vamos entender isso. Assim, amados, o período interbíblico é conhecido na história o período que vai do término do livro de Malaquias até o início do livro de Mateus, ou seja, um período de 400 anos. Tá?
Antíoco reinou de 175 a 167 a.C. Ele decidiu exterminar o povo judeu e sua religião. Chegou a proibir o culto a Deus. Recorreu a todo tipo de tortura para forçar os judeus a renunciar à sua fé em Deus. Isso levou à revolta dos Macabeus, uma das páginas mais heróicas da história de Israel. Inclusive, tem os livros dos Macabeus, né? Que é um livro apócrifo, né? Não reconhecido, mas que tem um grande teor de conhecimento histórico. E que, na Bíblia católica, ele consta colocado lá. Tá? Depois, quem tiver curiosidade. Então, 1.150 dias foram o tempo decorrido entre a profanação do templo por Antíoco e a sua purificação por Judas Macabeus em 165 a.C., ok? Então é isso. Antíoco prefigura o futuro anticristo, né? Pois do versículo 19 está escrito: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Tá? Estão jogando mais para frente ainda. Então, logo aqui, mas logo a gente vê que esse quadro fala de outro que se cumprirá no tempo do fim, sendo Antíoco um tipo e uma sombra do anticristo. E por isso tem alguns estudiosos acreditam que o anticristo também vai surgir do mesmo lugar que ele veio. Talvez seja por isso que, ao mencionar o anticristo, lá em Apocalipse, no capítulo 13, a besta é primeiramente mencionada como semelhante a leopardo, lá em Apocalipse 13, versículo 2. O leopardo é um animal que simboliza a Grécia, em Daniel 7, versículo 6, ok? E para nós encerrarmos aqui, o versículo 27 diz: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. A visão foi tão terrível que Daniel adoeceu, ficou doente. Eram profundas as revelações, abarcando aí um futuro imediato e um futuro remoto da nação judaica. Né? E é exatamente isso que nós devemos entender. Porque o livro de Apocalipse ele é mais para se cumprir na vida dos judeus. Vai pegar uma parte da igreja? Sim, vai pegar uma parte da igreja. Depois nós vamos ampliar esses estudos, mas são daqueles que não conseguiram subir na primeira volta de Jesus nos ares, né? Porque vai ser dada a palavra de ordem, vai tocar as trombetas, e aqueles que estão preparados vão ouvir e vão subir. Tá? Então, só para aguçar o seu interesse, que depois nós vamos voltar aqui, nesse assunto. Mas aqui nós vimos que declara, que não estava entendendo essa visão. Daniel não estava entendendo essa visão. E revela a sua humildade a falar sobre isso. Inclusive, lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 8, ele fala isso, mais nitidamente. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Tá? É uma grande lição para todos, amados, que anuncia as coisas de Deus. Nós não sabemos de todas as coisas, mas nós estamos aqui para aprender. Né? E não custa nada você falar que viu, mas não entendeu, viu, mas não sabe, e que você vai estudar e depois você traz a resposta. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos para o capítulo 3, as 70 semanas
de anos. No tópico 1, a oração de Daniel. Recomendamos aí a leitura de Daniel, capítulo 9. E vamos responder algumas questões. Quais os 2 lugares no Novo Testamento onde a visão das 70 semanas é explicada e ampliada? Como está dividida as 70 semanas de Daniel no capítulo 9? Ok? Então, vamos aprimorar isso daí. E é interessante fazer esses estudos, porque traz um conhecimento e uma revelação muito profunda. Amados, então, nós pedimos aí, não esquece de você deixar aí o seu like, né? Quanto mais like o canal obtiver, mais ele é divulgado, para que outras pessoas também possam ver. Ajude a divulgar o canal, né? Para aumentar os números de inscritos e que nós possamos, com isso, atingir um maior número de pessoas, levando conhecimento, sabedoria na palavra de Deus. Para que, quando pedir a razão da nossa fé, nós sejamos capazes de falar do amor de Deus sobre a vida de cada um. E se você tiver alguma dúvida, não esquece de deixar ali o seu comentário, fazer a sua pergunta, tá? E nos auxiliem nisso. Nosso objetivo é crescer em conhecimento e graça. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.